Oi, oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Área Bitcoin Podcast. E hoje eu vou falar sobre as impressoras do Fed que voltaram a trabalhar. O Fed acaba de liberar 40 bilhões de dólares em liquidez no mercado, juntando com a redução das taxas de juros, quer dizer que a gente pode estar no início de uma nova onda de injeção de liquidez a partir do Banco Central americano. E o mais curioso é que o Banco Central americano diz que não, isso não é quantitative easing, que é o que eles fizeram para salvar os bancos da quebradeira lá da crise de 2008. Eles dizem que é só uma ajuda de liquidez momentânea, temporária e essencial para manter o mercado saudável e estável. Só que é muito louco porque eles anunciaram que vai comprar cerca de 40 bilhões de dólares em T-bills por mês, que são títulos de curto prazo, e eles começaram a fazer isso hoje, dia 12 de dezembro de 2025. Eles estão chamando isso de Reserve Management Purchases, ou seja, compras para gerenciar reservas. A explicação deles é que as reservas dos bancos caíram no nível que já não parece amplo o suficiente e que as pressões sazonais de fim de ano e lá em abril, que é quando os impostos são maiores, né, para as empresas, costumam sugar liquidez do sistema, eles estão auxiliando aí as reservas do banco a não secarem. O que, na prática, é justamente eles estão imprimindo dinheiro para não deixar essas entidades, os bancos, quebrarem, porque é justamente as reservas deles, de curto prazo, que estão secando, eles estão sem liquidez para se manter operando, ou seja, de novo, o sistema bancário Fiat não se sustenta sem as impressoras do Fed. Ou seja, se não houvesse os cantilionários, né, o Banco Central imprimindo dinheiro, liberando liquidez para eles, eles quebrariam, teriam que fechar as portas. Isso porque essas T-bills, elas são pagas com dinheiro novo, dinheiro que o Banco Central americano tem que criar, né, nas contas do Fed para aumentar as reservas. Em 2019, a gente viu um crescimento das repo purchases, que são essas compras, liberações de liquidez de um dia para o outro que o Banco Central tinha feito até agora. Só que agora eles inventaram um novo termo que eu falei antes, que é o Reserve Management Purchases, que é o RPM. Só muda o nome, mas é o mesmo processo. O Banco Central imprimindo dinheiro e liberando para os bancos. Só que a diferença é que agora não são ativos tóxicos ou de outras empresas, mas são T-bills, são ativos de curto prazo. Isso quer dizer que eles não estão mais nem compensando a falta de liquidez com ativos de longo prazo, como ações. Eles estão comprando de fato os ativos de curto prazo que os bancos têm em caixa. E por que eles estão fazendo isso agora, né? Porque se eles comprarem esses títulos de curto prazo, eles acabam evitando que os juros de curtíssimo prazo explodam, porque tem a marcação ao mercado. Quando os títulos eles têm baixa demanda, o emissor ele tende a aumentar os juros para estimular que tenha demanda, para que o governo siga recebendo liquidez, pessoas se endividem nos títulos desses governos, que é o que tem acontecido com os títulos japoneses, né? Os juros dos títulos japoneses estão subindo para caramba, bateram recordes, acho que 3,4% aí nas últimas 2 semanas. Isso porque baixou muito a demanda por esses títulos. Isso mostra como o governo americano não quer que a mesma coisa que está acontecendo agora com os títulos japoneses aconteça com os títulos americanos, até porque o dólar e, enfim, essa engrenagem americana é o que rege a liquidez global no mundo, a reserva de valor global, é como as operações globais são negociadas, e eles não podem se dar o luxo a ter uma subida tão grande assim dos títulos de curto prazo. Mas eles falam que isso não é quantitative easing, isso é só uma operação técnica. Só que na prática, sim, é a mesma coisa. Eles estão injetando dinheiro no sistema, liberando liquidez para salvar os amigos do rei, os bancos. Então, em 2019, do nada, essas taxas dispararam, especialmente às vésperas ali do Covid. Então, os bancos já estavam sentindo essa falta de liquidez e Covid acelerou muito isso. E naquela época eles anunciaram compras mensais de 60 bilhões de dólares em T-bills para repor as reservas. E vocês lembram o que aconteceu? Daí veio pandemia, veio injeção de liquidez. Se já tinha pouca liquidez, a pandemia forçou o Banco Central americano a imprimir muito mais. A quantidade de dólares circulantes no mundo subiu 40% desde o início da pandemia, ou seja, eles imprimiram pra caramba, e aí rolou uma inflação global
1 ano e meio, 2 anos depois, em 2022, que foi quando eles começaram a subir as taxas de juros. Então observa, se o governo americano voltar a esse mecanismo de injeção de liquidez, pode ser um déjà vu. E por que que o Fed, né, tá dizendo que isso não é quantitative easing? Porque, como eu falei antes, no quantitative easing, eles compram títulos de longo prazo, ou seja, ações, títulos longos, os bonds, né? Agora eles estão no curto prazo. Então, eles se apoiam na diferença entre os títulos que eles estão comprando. Então, agora, ao invés de comprar títulos de longo prazo, bonds, ações, eles estão comprando títulos curtos, que vencem até 1 ano, que é só para manter as reservas e controlar as taxas de juros de curto prazo. E botando o rótulo que não é quantitative easing, quando na verdade é muito parecido, eles de qualquer forma estão imprimindo dinheiro, né? Então o Fed ele compra títulos e paga com dinheiro novo, ou seja, ele expande o próprio balanço comprando ativos que eles mesmos criaram. A população comum não pode fazer isso, não pode criar dinheiro e criar títulos. O Banco Central pode. Como se isso de fato mantivesse a estabilidade da economia, que a gente está vendo que ao longo do tempo, a cada 5 anos, a gente está tendo uma grande crise, né? A cada ciclo de liquidez do Fed, ele começa quando a elevação de juros drena a liquidez para tentar compensar a inflação que eles criaram no ciclo passado. Só que a gente está vendo eles ficando cada vez com menos recursos para compensar tudo isso. E ao mesmo tempo isso tem 2 fatores, né, enquanto isso essa injeção de liquidez acaba respingando para ativos voláteis ou de risco, ou que não são títulos de governos, como ações, commodities, Bitcoin, por exemplo, por outro lado, no longo prazo, isso gera ainda mais inflação, mais elevação de preços. É aquele mecanismo que a gente já falou, hã, enfim, no Starter, na nossa plataforma, do Bitcoin for All, que é a inflação, ela não pega só produtos e serviços. A inflação, causada pela impressão de dinheiro, ela causa inflação de ativos. E é por isso que as bolsas também têm subido, o Bitcoin também tem subido, absorvendo essa liquidez de um sistema que é dependente das impressoras, que sem as impressoras, grande parte da economia iria quebrar, a gente teria uma grande crise, inclusive lá em 2008, eles tentaram controlar a crise bancária imprimindo dinheiro, com o Covid, imprimindo dinheiro. E agora a gente está de novo nesse ponto em que a liquidez está caindo, a gente ainda não sente isso de forma agressiva no dia a dia, por causa da redução das taxas de juros que foram feitas e redução da impressão de dinheiro, mas a gente está vendo essa lógica se reverter de volta para a impressão de dinheiro, injeção de liquidez, aquela euforia retornando e novamente, como efeito disso, em 2, 3 anos, aumento da inflação, inflação de ativos e nova tentativa de controlar essa bolha que o próprio Fed cria de tempos em tempos, que são os ciclos de liquidez, né? Os ciclos de mercado que tanto se fala. E o que isso muda para quem tem Bitcoin? Agora concluindo, né? Basicamente nada. Bitcoin nasceu nesse ecossistema e como uma resposta a esse modus operandi do sistema fiat. Porque Bitcoin não depende do Fed, não depende de macroeconomia. Claro, a demanda, a velocidade com que as pessoas compram, ele depende da liquidez disponível. A gente está vivendo um momento em que tem pouca liquidez, as pessoas não têm acesso a crédito. Então, isso também ajuda a explicar por que Bitcoin está parado nos 90, 100 mil dólares 2025 inteiro, por essa falta de injeção de liquidez. E a liquidez ela vai tanto para comércios pagarem suas contas e sobreviverem, não quebrarem, que muitas pessoas acham que isso é bom, mas no fim só posterga, porque empresas que não dão lucro, que não produzem, que não são eficientes, se elas só se mantêm por causa de empréstimos, é porque elas não são funcionais, elas são disfuncionais. E elas fecharem as portas seria uma forma de repensar seu modelo de negócio, ou inovar em outro setor, ou achar outras ferramentas, ou finalmente encontrar o porquê dessa empresa não ser saudável, não ser funcional, não dar lucro. Mas a partir do momento que grande parte da economia só funciona a partir de resgate de governo, ou seja, impressão de dinheiro para salvar as empresas da falência, significa que a economia inteira se apoia nisso. E quando a economia inteira se apoia nisso, a economia inteira se apoia em impressora. E quando a economia se apoia em impressora, significa que a gente é uma vítima e é um refém desse processo inflacionário crescente constante. E para o Bitcoin, isso na verdade não muda nada, porque o código do Bitcoin não muda em função disso. A única coisa que muda é a demanda por ele. E como a demanda por Bitcoin tende a ser crescente num mundo
com impressão de dinheiro, em que o sistema financeiro, o dinheiro não é escasso, ele é o contrário, ele é impresso, ele é ilimitado, a própria existência do Bitcoin como um ativo e um dinheiro melhor, que é verificável, auditável, escasso e que não depende dessas políticas monetárias inflacionárias, ele naturalmente tende a atrair demanda. Só que, claro, quando tem mais liquidez, essa demanda, ela destina parte dessa liquidez para ele, e quando não tem liquidez, essa velocidade ele é mais slow and steady, é mais devagar e sempre. Quando o próprio Fed cria essas bolhas de injeção de liquidez, assim como o S&P sobe muito, Bitcoin sobe muito mais, se valoriza muito mais e atrai mais atenção para ele novamente. Então, resumindo, a gente está na base de um novo ciclo de injeção de liquidez e de resgate do Banco Central americano dessas entidades. Bora acompanhar, ver quais vão ser os próximos passos e se Bitcoin vai continuar crescendo e contradizendo os ciclos anteriores, em que o ciclo de liquidez iniciou com o halving. Nesse ciclo, o halving aconteceu e o ciclo de liquidez do Fed ainda não tinha virado para a injeção de liquidez. Então, esse momento do ciclo vai dizer exatamente se Bitcoin ele tem esses movimentos mais parabólicos por um excesso de liquidez, apesar dele ter valorizado, triplicado de valor desde 2024, o efeito exponencial tem a ver com um aumento exponencial também da liquidez criada por bancos centrais. Obrigada por assistir esse episódio. Quem quiser aprender mais sobre isso, tem aula de macroeconomia dentro da nossa plataforma. Aproveita que esse mês todos os novos alunos que se inscreverem participam do sorteio do Majad, de uma carteira para autocustódia de Bitcoin. E você aprende tudo do básico ao avançado, inclusive tem um módulo de macroeconomia, onde eu explico esses efeitos todos da impressão de dinheiro, juros e como os bancos centrais acabam manipulando a economia como um todo e cria bolhas que são recorrentes ao longo do tempo. Obrigada por mais esse episódio, por estar aqui com a gente e opt out.